Olá, bonitas e bonitos! Bem-vindo a mais um episódio do podcast. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, né? Todas são muito especiais, mas essa eu fiquei muito feliz quando ela aceitou o meu convite, porque é uma coisa muito particular para mim. Então, como eu contei já para vocês, eu tive um episódio de AVC, e eu tive muito fog mind, e o primeiro livro que eu consegui terminar, eu lia e não conseguia reter. Aí eu falei, Deus, me ajuda, me dá um livro que faça sentido e eu consigo terminar de ler, e foi o livro dela. E não só por isso, mas foi um livro assim que me impactou com tanta franqueza. Eu falei, gente, a pessoa, ela conseguiu abrir o coração, né? Despir a alma e falar assim, sim, eu sou humana, eu erro, e tá dando certo assim, deu errado assim, e eu tô fazendo assim agora, e dividindo a vida de verdade, né? Então, eu queria dar muito bem-vinda à minha amiga Marcela. Obrigada, eu que agradeço. É um prazer ter você aqui, né? E o podcast, ele é para dividir histórias que inspiram, que não inspiraram só a mim, mas que a gente tem relatos de pessoas que foram impactadas e foram inspiradas pela história. Uma das coisas mais ruins de ser terapeuta é a gente conhecer histórias maravilhosas e não poder dividir. Eu imagino, Érica. E aí, eu acho que a gente está no mundo onde as pessoas estão tão preocupadas em mostrar produtividade, sim, e perfeição, e eu sempre acordo às 5 da manhã, bebo 5 litros de água e faço tudo, e ninguém está disposto a mostrar a realidade, né? Sim. Então, isso que eu acho que foi mais impactante mesmo na parte, né, do que eu li, mas vamos começar do começo. Conta um pouquinho, né, da onde você é do Brasil, quanto tempo você está aqui. Primeiro eu quero agradecer, e na verdade é o primeiro podcast que eu faço. Ai, que honra! Yes. O primeiro de muitos. Ok, amei. Eu sou do Tocantins, eu nasci em Paraíso do Tocantins. Na época era Paraíso do Norte. Uhum. E sei lá, quando eu tava na primeira série, a gente foi ensinado a escrever no cabeçário que era Paraíso do Tocantins agora. Uhum. E eu morei até 9 anos e meio, ou 9 anos com a minha avó, mãe do meu pai, e depois eu fui pro Pará, pra Marabá. Lá eu namorei, conheci, casei, e daí a gente morou um tempo em Fortaleza e depois viemos pra cá. Aqui a gente tem 8 anos. 8 anos de América. 8 anos de América. Legal. E você tem 3 meninos? 3 meninos, 14, 11 e 7 anos. E o que trouxe vocês para a América? Para a América, essa é uma pergunta complicada, mas não para responder. Sim. É porque, até hoje, Érica, eu não sei te dizer o que foi. Uhum. Se eu perguntar para o meu marido, que foi quem me fez a proposta, ele vai dizer que escutou um chamado de Deus. Uhum. E em outras vezes ele fala que foi para salvar o nosso casamento. Uma resposta concreta eu não sei te dar. Mas se eu analisar e a minha vida como um todo, eu não sei se foi propósito de Deus, eu sei que Ele permitiu, mas o que a gente colheu dessa mudança para cá é uma outra família. Uhum. Porque eu sempre gostei de trabalhar. Eu planejei isso, quando eu era adolescente, eu dizia, eu vou estudar, porque eu vou trabalhar. Uhum. Minha madrasta dizia, você tem que aprender a fazer comida. Eu dizia, pra quê? Eu vou trabalhar muito, vou pagar para fazer minha comida, vou pagar outra pessoa para cuidar dos meus filhos, outra para limpar a minha casa. Pra quê? E no Brasil, a gente, graças a Deus, a gente conseguia ter todo esse auxílio. Uhum. E quando a gente veio pra cá... Não é que zero, negativa-se tudo. Sim. Não tem ninguém para ajudar com as crianças, a gente não consegue pagar. Enfim, e daí, então eu penso que a pergunta por que eu vim para cá, não sei, mas eu sei que Deus permitiu
e que me deu uma outra família. Eu tenho uma amiga que costuma dizer assim, que ela falou assim, eu ouvi um deslumbre de um chamado e eu fui seguindo, eu não sei bem, daí eu parei aqui. Você acha que é mais ou menos isso? Eu segui meu esposo. Ele ouviu e você foi? E eu vim atrás. E por que Massachusetts? Porque ele tinha uma prima aqui. Ele tem uma prima aqui. Uhum. E ela, na verdade, que louco isso. Não era pra ser Massachusetts. Era pra ser Nova York. Uhum. É o nome da cidade. Esqueci, começa com L, eu acho. E aí, tanto é que era uma confusão nessa estrada. A gente veio dirigindo da Flórida. A gente é aventureira. E a gente foi parar nessa outra cidade de Nova York. Quando nós... Não é com L, é com C. Coles. Quando nós chegamos, ela falou, não, eu tô em Worcester. Em Massachusetts. E a gente veio. Uhum. Ficamos no apartamento dela. E depois, acho que em menos de um mês, ela se mudou para Nova York. Uhum. E a gente ficou no apartamento dela. E apesar de eu ser aventureira, de eu gostar de um monte de coisa diferente, falei, não vou mudar não. Eu vou ficar aqui agora. Sim, é muita mudança que a gente vê. Eu tava grávida de 7 meses. Uau! Então a gente ficou aqui. Eu não sei por que também. Porque eu fiquei com preguiça de mudar para o estado de Nova York. Eu nem tinha chegado. Uhum. Já tinha que ir pra lá. Então eu não quis. E essa chegada, assim, como é que foi emocionalmente? Parece que eu tava anestesiada. O nosso foco era chegar, ir na Disney e depois voltar. E a gente chegou na casa dela. A gente não sabia que ia ser difícil alugar um lugar. Uhum. A gente chegou na casa dela. E eu lembro que a gente foi no Walmart no mesmo dia comprar colchão de ar. Uhum. Eu dormia na sala, grávida. Uau. Com as crianças. Emocionalmente, eu não me despedi da minha família. Que eu acho que é a parte mais difícil. Difícil. É a parte mais difícil. Eu lembro que eu falei para meu cunhado, pra minha amiga e pra minha madrasta. Uhum. Mas a minha madrasta não acreditou. Sim, até porque, né? Tipo, como assim? Vocês têm uma vida ok, Estável aqui, estruturada. E tá bom. Então eu cheguei e eu sentia muita falta da minha igreja. Nossa. Então eu já fiquei assim, uau, onde eu tô? E eu me irritava quando eu escutava inglês. Porque não... Não, e eu achava que eu sabia inglês, mas nem a água eu conseguia pedir, porque o inglês meu é negativo aqui. E emocionalmente, Érica, eu comecei a me anular. Eu me anulei. Por anos. E os meninos, assim, foi difícil? Seu marido? Como que foi pra eles? Foi tudo difícil. O mais velho, ele chegou, ele ia pra escola, e um dia nós fomos chamados na escola porque ele tinha dado um murro na cara de um amiguinho. E eu cheguei na escola e falei, não, o Isaac não fez isso. E a diretora chamou ele e disse, mamãe, eu fiz. Eu disse, por quê? Porque ele é o menos bravo de todos os três. Porque eles só ficavam rindo de mim, mas é porque ele não entendia. Então foi difícil. Eu não queria que ele fosse para escola, porque nós chegamos em 1 de setembro. Então eu falei, não, eu não quero que ele vá para escola. Ele vai ficar 1 ano comigo, ele não vai para escola. Não, aqui você precisa ir, senão você vai preso e tá bom. É horrível. E ele foi pra escola naquilo. O Miguel, que ainda tinha 3, graças a Deus, não era obrigado a ir pra escola. Eu falei, ele não vai pra escola. E o Ben não tinha nascido. E pro Jefferson, eu acho que foi pior ainda, apesar que ele que chamou pra vir. Sim. Porque ele trabalhava com outra coisa. E o primeiro dia que ele foi pra um trabalho aqui, antes dele ir pra esse primeiro trabalho braçal, a gente conheceu várias pessoas. E pelo perfil dele, as pessoas dizem, não, trabalha comigo, faz a minha publicidade assim, faz o meu marketing digital. E as pessoas acabaram, todas essas, 3 ou 4, pegando as ideias dele, implementando e deixando ele fora. Então, a gente gastava a nossa economia, ele ia para Boston, assessorava as pessoas. Então foi tudo muito frustrante. Sim.
E tudo muito... A única coisa boa que aconteceu nesse período foi meu parto. Foi a melhor coisa. Eu disse, nossa, eu podia ter tido os 3 aqui. Mas foi tudo difícil, foi tudo frustrante. Eu lembro, você falando, eu me lembrei do primeiro dia, dos primeiros dias que eu fui levar o Felipe pra escola, né? Ele chegou aqui também, tinha 8 anos. E 0 inglês, né? Tem aquele inglês do Brasil que não funciona. Não sei se a gente esquece, se a gente não sabe, não sei. Eu sei que não dá certo. Funciona. Aí eu me lembro do pensamento que eu tive, né? Eu falei assim, meu Deus, eu não vou deixar meu filho aqui, ele não sabe nada, ele não entende nada, eu não sei como é que funciona essa escola para eu poder explicar para ele, né? E assim, a sensação que eu tinha quando ele ia, tanto que eu ficava até ele entrar, né? No frio, no calor, eu ficava até ele entrar, assim, porque a sensação de incapacidade que a gente tem, né, de você estar colocando a criança numa situação que você não sabe. Né? E que a criança sabe menos ainda, assim, e é uma das coisas mais difíceis. E que ela não escolheu aquilo. Não, exato. É difícil, assim, eu acho que para as mães, assim, é um desafio, porque a gente tem o ímpeto de proteger, né? Não vem aqui que eu não vou deixar, né, fazer nada, não acontecer nada, assim, é muito complicado. E uma coisa que você falou, né, em relação à questão do seu marido, né? Às vezes as pessoas, a gente fala assim que aqui a gente tem a sensação de estar muito sozinho. Sim. Muitas vezes, que a gente não tem amigos igual a gente tem, né, no Brasil. Mas muito se deve a essas primeiras experiências que a gente tem quando chega aqui. Sim. E você chega, tem uma caixa para você. E se você não entra naquela caixa, você já se sente sozinho. Já. Fora do mundo. E se você não entra naquela caixa, Érica, é como se você nem tivesse direito de existir. Exato, de estar aqui, Exato, né? Eu lembro que eu comecei, eu falava muito correto. Eu já dei aula de português, literatura, enfim, eu amo essa área. Eu falava muito correto. E eu comecei a falar errado. Pra gente tentar se encaixar. Pra me encaixar. Eu lembro que eu ia trabalhar com unha bonita, bem arrumada, enorme. E, enfim, eu disse, não, eu preciso me encaixar. Porque às vezes eles dizem e às vezes eles só olham. Né? Ou eles fazem uma brincadeira, mas você percebe que você está deslocada. É uma brincadeira, é uma piada. Nossa, por que vim trabalhar bonita? Você tá achando que tá no Brasil? E às vezes você nem tá bonita, você só tá numa blusa que tampa umas partes que a gente não quer mostrar. Ou que tá combinando, ou que não tá manchada. Exatamente. E a sua unha tá feita, você colocou a unha e tá tudo bem. Se eu tô fazendo bem o meu trabalho e ali permite aquele tamanho de unha. Porque hoje, por exemplo, eu não posso ter unha grande, mas eu podia. Então eu comecei a falar errado. Eu comecei a parar de querer me arrumar. E eu lembro que eu ia trabalhar maquiada no começo. Como você vem fazer esse tipo de trabalho? Porque eu limpava a casa. Maquiada, eu disse, qual o problema? É um trabalho. Eu tenho que estar apresentável no trabalho. Então eu comecei a desfazer de quem eu era. Pra tentar me encaixar, entrar na caixa. Sim. Entrar na caixa. E é uma coisa assim que todo mundo que vem aqui compartilha, assim, né? Sim. E é uma dificuldade porque a gente tem a necessidade do pertencimento. A gente já não pertence à nação. A gente não nasceu aqui, a gente não é americana, a gente não fala a língua fluente, né? E a nossa própria comunidade não nos aceitar é doloroso demais. Então começa a abrir mão mesmo de quem você é. Você tenta se encaixar dentro do padrão que supostamente um imigrante recém-chegado tem que ser. E daí eu queria mostrar quem eu era de verdade. Que sim, aí eu não era satisfeita em gritar com as crianças. Eu reprovava quando eu gritava. Sim. Mas eu não conseguia não gritar. E tantas outras coisas. E daí, nesse ano eu desmascarei tudo que estava acontecendo.
E eu queria mostrar já para o mundo quem eu era. E entrei naquela crise do propósito, o que eu nasci para ser, o que eu falei, ok. E eu gosto muito do Thiago Brunet, ele disse, coloca aí no papel agora, o que você gosta de fazer? Eu disse, de falar. O que você faria de graça? Se falar. O que você faria o resto da sua vida feliz? De falar. Falei, mas Deus, tem alguma coisa errada. O Senhor... Eu gosto de um trem que não serve pra nada, que não me dá dinheiro, que não ajuda ninguém. Eu só gosto de falar. Na mentoria, o mentor falou pra nós, falou assim, o maior poder que a gente tem, que você tem, é a sua história. Sim. E eu já tinha escrito Aprendendo a Ser Mãe Depois do Terceiro Filho. Eu tinha escrito Manual da Mamãe para Sua Vida, que é um negócio para as crianças, como escolher a esposa, uma série de coisas assim, só que no computador. E aí o Marçal disse ali, começa a falar. Eu falei, peraí, eu gosto de falar. A única coisa que eu ia fazer de graça é essa vida. Aí eu disse, vou fazer o curso de coaching. Ah, mas eu odeio coaching, porque não dá resultado, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Fui lá para os renomados do Brasil, escolhi 2. E daí escutei um desses coaches bem renomados do Brasil. Eu achei agressivo o jeito dele. Mas eu entendo que não era o jeito dele que era agressivo, Érica. Que bateu alguma coisa. Eu tava toda bagunçada. Escolhi outro, fiz. E daí foi a primeira crise em casa que o meu mais velho, eu não tenho mais mãe. Aí eu do meio, mas a mamãe tá aqui, só que ela só tá estudando. Eu tirei 7 dias e fui estudar. Mas eu não tenho mãe mais, eu sou solitário. Porque era a primeira crise de abstinência. Sim, sim. Mãe, eu quero dizer, pega você. Agora não dá. Eu não sei o que, tô estudando. E daí fiz o coach, falei, ok, vou começar a atuar por outras coisas que eu podia já fazer. E eu disse, vou atuar numa área que eu sou boa. Emagrecimento eu posso fazer nem a pau. Porque eu não gosto de falar o que eu não faço. Eu vou falar de emagrecimento, o pessoal vai olhar pra mim e falar, falei, vou atuar na alta performance, porque eu sei que eu tenho. Comecei, aí consegui uns clientes e soquei. E agora eu vou estudar psicanálise, porque eu quero entender a raiz disso. Porque aí você teve um monte de confronto, abriu um monte de buraco, tudo bagunçado. E agora, o que eu vou fazer com tudo isso? Você tinha que achar como que resolvia. Falei, tem que achar. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Que, mas o fulano não funciona, o coach não funciona. Não é isso. Não é isso. Ele é o ponto de partida. Ele não vai te dar uma receita pronta, um botão pra você apertar e a sua vida vai mudar. Não tem como. É você que vai, tipo assim, nossa, eu achei o que tava errado. E agora? Como é que eu arrumo? Aí começa outra jornada. E aí a primeira coisa do curso de psicanálise, pra eu entender a raiz de tudo, é obrigatório 300 horas, eu acho, de análise. Sério, eu vou ter que fazer terapia? Mas aí o meu coração já estava aberto, falei, ok, é para aprovação, é para eu formar daqui 4 anos. E eu tinha um negócio com a idade, que eu já estava ficando velha. Até os 40 eu tenho que colocar a vida no jeito. E fui fazer análise. A hora que eu cheguei pra fazer análise, eu falei, tá tudo errado por aqui. E daí também caiu aquele conceito de que análise é pra louco, que terapia é pra doido. Pra quem tá doente, né? E olha o caminho que você teve que percorrer pra você chegar, né? Assim, e o que mais me chamou a atenção... Peraí, amor, você tem que pegar o Quando eu comecei a ler, e eu gosto muito de livro técnico, e quando eu voltei a querer ler, quando eu voltei do hospital, eu tentei voltar ao que eu gostava de ler, e eu não conseguia. E aí quando eu comecei a ler o livro,
o que acontecia era assim, nos outros a minha mente vagueava de volta, porque era normal, né, devido ao fog mind, devido a AVC. Quando eu comecei, eu falei, gente, eu não li isso, essa mulher não contou isso aqui, meu Deus, e daí, o que aconteceu? E eu ficava conversando, como se a gente estivesse conversando, porque ela conta essas e muitas outras, né, desafios, vamos dizer assim, no livro, com uma riqueza de detalhes. Você falou, gente, sério? Mas e daí? Mas e daí? O que aconteceu? Eu falei, gente, né? Eu ficava assim, e aquilo me prendia. Eu falei, tá, não, mas peraí, mas o que foi mesmo que fulano falou pra ela? Aí eu voltava, né, pra ver, e aquilo foi, né, me estimulando. Quando eu terminei de ler o livro, eu realmente estava impactada, assim, eu pensei, uau, olha a volta que ela precisou, os caminhos que ela precisou percorrer para falar assim, ok, talvez eu precise de ajuda psicológica. Eu acho que é poderoso isso, sabe, Érica? O que muitas vezes as pessoas desprezam é poderoso, porque e ainda é a minha briga até hoje. Às vezes eu tô no café, trabalhando, tô de avental, e a pessoa compra um livro e ela quer tirar uma foto comigo. Aí ela fala, tira o avental. Eu falo, eu não vou tirar, porque depois da foto eu já tenho que voltar na cozinha. E eu sou isso aqui, eu faço várias coisas. E o real hoje ainda não se vende. Não. Aí teve uma pessoa que veio falar comigo, ela disse, sabe por que você não vende isso ou aquilo? Eu falei, por quê? Porque você não mostra para as pessoas a vida que ela deseja ter. Eu disse, concordo, mas eu mostro o caminho, o caminho real, o carro atolado na estrada quando eu trabalhava no Brasil. É bonito o palco, mas o carro eu trabalhei pra caramba o ano todo. E ela disse, pois é, mas as pessoas só compram o que elas desejam ter. Elas não vão comprar o que elas já viram. E aí nesse dia que a pessoa me falou isso, eu falei, ok, eu vou. Aí eu liguei pra minha assessora do livro e falei, Thaís, quero que você escolha 50 mulheres que você acha que mais tem necessidade e distribua os meus livros. E eu estava num culto que veio uns pastores da Amazônia e eles precisavam de arrecadação para aquelas cidades, povos ribeirinhos. Falei, pastor, depois do culto pedi falar com ele, falei, eu não tenho como ajudar financeiramente. O que eu posso doar para eles são os livros. Eu pago o frete, que o senhor vai levar, lógico, né, e tal. E eu posso doar, porque é uma linguagem acessível. Sim. Ou o senhor pode levar e vender, sei lá, 5, 10 reais para ajudar para aquelas pessoas. Aí ele olhou para mim assim, Érica, e disse assim, livro? Eu vou ver, depois eu te respondo. Mas era o que eu tinha para contribuir. Sim. E né, para ele, no caso, não era útil. Por causa dessa questão do real, infelizmente, né? Do que é real. E eu valorizo o que é real. E aqui, morar aqui, às vezes as circunstâncias nossas aqui, nossa realidade, tira a gente ali de quem a gente é, deixa a gente despido de quem a gente é. No dia que eu gritei no carro, eu não tinha nomes para dar porque eu tava sentindo. E às vezes a gente tá assim, sem saber quem é, o que é. Mas quando você dá o nome, né? Quando você é confrontado, ali você tem o poder de decidir se quer mudar a rota ou se... E, Érica, eu li antes de ontem um outdoor enorme. Eu li várias vezes para eu não acreditei naquilo. Tava dizendo assim, é difícil parar de fumar? Para nós é fácil identificar o câncer no seu pulmão. E tava aquela máquina que a gente passa dentro. Uau. E eu falei, uau, no meu caso, na minha realidade, é difícil parar de comer doce?
Mas é fácil detectar um diabetes no exame. E aí cada um leva para a sua realidade. Sim. Né? É difícil, às vezes, encarar quem a gente é, a nossa realidade, a nossa debilidade. Mas é muito mais difícil continuar doente. Sim, isso é verdade. E hoje eu falo, não, tranquilo. Eu acho que assim, a história, né, de construção, a sua história de cura, a sua história de construção como empresária, como empreendedora mesmo à frente do café, de mãe, mostrando assim, não, eu sou humana, eu erro e eu acerto. E tá tudo bem, né? Uhum. Eu acho que é uma inspiração, assim, que merece ser contada e contada e contada. Esse ambiente gerado, ele é gerado não à toa, ele não é assim, simplesmente, não, ele é gerado porque houve um processo que foi aceito, né, para ser iniciada uma cura que consegue gerar um ambiente muito gostoso e que, né, e que faz a diferença no dia de muitas pessoas, né? Então, assim, eu queria agradecer demais, né, você vir dividir com a gente. Eu sei que pessoas vão ser impactadas mesmo, como eu sou pela sua história, cada vez que eu vou lá ao café e que a gente, né, às vezes não consegue se encontrar tanto como gostaria, mas cada vez que eu vou, o meu dia é abençoado, né? Então, Amém. assim, é maravilhoso, é uma bênção. E essa história mesmo, assim, de realidade, é a realidade que nos cura, né? A palavra fala que a verdade vos libertará. Sim. E é a verdade da vida que acontece de verdade, sim, que mostra, fala, acontece comigo e é capaz, e tem jeito, né? Não desista da sua vida. Então, eu queria agradecer do fundo do meu coração e queria... Eu que agradeço. Falar assim, se você pudesse resumir tudo isso num conselho, olha que tarefa difícil. Jesus, que conselho seria esse? Tudo que a gente falou? E um conselho. Uau, eu sei que é difícil resumir pra mim aquele. Ou talvez o mais importante. Eu não sei bem, mas eu vou tentar no conselho. Pegue uma caneta e um papel, mas é porque eu sou a moça de anotar. Mas pegue uma caneta, um papel ou um áudio do seu telefone e grave quem você é de verdade. E o que você sente de verdade. Quando ninguém vê. Por quê? Uma das coisas da terapia eu dizia pra Luísa. Luísa, eu sou afrontada por alguém e eu finjo que tá tudo bem. Mas dentro de mim eu tô um vulcão. Mas o que eu quero é de fato falar um não, responder e tá bem em paz. Eu quero curar isso. É dentro de mim. Eu não tô muito preocupada com fora, se eu vou explodir. Eu quero dentro, tá ok. Quero ser plena dentro. Então, pega um papel, uma caneta ou o seu celular, um áudio e escreve quem você é de verdade. O que você sente de verdade. E a partir daí? É a partir daí que tudo explode. Tudo explode. Eu quero terminar lembrando uma frase que a Marcela falou no lançamento do livro. O livro é O Poder do Passado. Eu estava lá, foi maravilhoso, assim, é uma sensação de assim, de graça. Foi um momento muito gostoso. E eu me assustei quando eu vi você. Porque a Érica era uma convidada que era técnica, no sentido de... tinha os meus convidados, mas eu acho que nenhum deles, Érica, tem formação na sua área, não sei agora, mas a hora que eu vi a Érica, que ela disse, assina pra mim, eu falei... Não, eram dois. Pra mim, pra uma paciente, eu acho. Foi. Ou uma amiga. Aí eu disse... Meu Deus, pra ela? Porque ela era técnica, ela entende, ela tem os nomes técnicos, talvez para cada sentimento que eu tive,
eu confesso que eu fiquei nervosa. Mas ao mesmo tempo eu me senti lisonjeada. Falei, ok. Aí depois eu cheguei e falei, meu Deus, quando ela ler meu livro, o que ela vai achar? Aí eu disse, problema dela, o que ela achar. Ela vai querer contar um podcast. Tá tudo bem com isso, eu nem ligo. Vou te falar da frase. Nossa, eu tava muito feliz, assim. Já por ter experienciado algumas coisas, né, da nossa amizade, dos momentos que nós passamos juntos lá. Mas eu queria dizer, né, que o livro é O Poder do Passado. Sim. Quero recomendar. Eu vou deixar na descrição como é que tem você dois faz. Para os seus telespectadores. Olha só, você... vamos achar uma forma da forma que você acha de melhor, sortear né? aqui eles. Mas eu vou deixar aqui para você que não ganhar o sorteio, quiser adquirir, vou deixar embaixo a descrição. E quero terminar esse podcast com uma frase que eu ouvi no lançamento do livro, que ela disse, meu livro não tem escrito atrás. É tipo um resumo que a gente faz, né? Dizendo o que tem no livro. E ela disse o porquê que não tinha. Não é que ela havia esquecido de fazer, mas ela tinha deixado de uma forma até profética, talvez, mas da forma de incentivar que você pudesse pegar o que ela compartilha nesse livro e escrever a própria história, a própria mudança, gerar a própria mudança, não viver o de alguém, mas que fosse gerado em você através dessa experiência que ela compartilha, né? Então, assim, eu quero incentivar você que essa história, esses desafios, né? Sim. Que a nossa vida, né? De falar, mas não, aqui é muito bom, é uma bênção mesmo, é uma Sim. terra abençoada, mas, né? Existem os seus desafios, assim. Então, eu quero deixar aqui mesmo essa reflexão com toda essa história dela, incentivando. É possível sim. Dentro de você existem as qualidades que você precisa para vencer isso, né? E se ninguém disse para você hoje, você é capaz sim. Se você não estiver dando conta de tudo, hoje tá tudo bem. Nenhuma de nós dá. Algumas disfarçam melhor que as outras, mas nenhuma tá dando conta. Então, não desista. Pegue tudo que você escutou hoje que sirva de inspiração. Eu gostei muito de compartilhar essa história. Essa história, ela é muito impactante para mim. Eu vou levar para minha vida e eu gostaria mesmo que vocês também pudessem ser abençoados por essa história que tanto me inspirou. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Obrigado mais uma vez, Marcelo. Eu que agradeço. Obrigada por ouvindo as ouvintes da Érica. Um beijo para vocês também. Beijo.